o ambiente, né? Então, aquela pessoa que fazia excelentes bolos de pote, ela ainda está ali em terapia. E ela pode acabar arriscando, meu Deus, agora eu vou me matricular ou vou me inscrever no Masterchef. Parece muito, muito cruel a gente perguntar para a pessoa, você acha que você está pronta para isso? E eu não digo pronta de habilidade, gente. De habilidades manuais. A pessoa pode ter lido todos os livros de culinária. Quando eu pergunto se a pessoa está pronta, não é em habilidades. Não habilidades de trabalho. Eu digo de habilidades emocionais. De habilidades ali cognitivas. Porque se aquela pessoa arrisca assim e ela ainda não está fortalecida, né, de forma crua, não está fortalecida, qualquer coisinha vai ser sim um gatilho e todo o trabalho que você construiu com aquela pessoa vai ser jogado no ralo. Ah, vai ser jogado no ralo por quê? Porque a pessoa ela não soube ser uma boa paciente? Não. Foi porque eu, como terapeuta, não identifiquei direito possíveis fatores de manutenção da crença de desvalor dela. Eu não posso simplesmente ficar ali como, não, vai lá, você consegue, olha que legal, você vendeu tantos bolos de pote, nossa, você é incrível, né? Então, por que você, né? A pessoa chega para você e fala, quero me inscrever no Masterchef. Ah, ok. Por que você quer se inscrever? Né? Você já viu como é que é? O que você acha? Né? Quais são as emoções que você sente quando você se vê ali? Quando você se imagina ali, né? O que pode acontecer de positivo ou negativo? Eu estou trazendo para vocês de forma muito crua, mas a gente vai trabalhando isso de uma forma positiva, positiva não, de uma forma um pouco mais delicada ao longo das sessões, né? Isso é interessante a gente desenvolver com o paciente para ele, inclusive, identificar fatores que são reforçadores de determinadas crenças. Então, se ela ainda vai para lá com uma certa dúvida, ou ainda prestando atenção somente nos fatores reforçadores das crenças negativas, sem ainda ter desenvolvido muito bem reforçadores para as crenças positivas que a gente está desenvolvendo, gente, um tiro no pé. Existe o termo desconstrução da crença negativa, não? Porque me parece assim que eu concordo com você, substituição não é solução, transformação parece bom, mas pensei num termo aqui de desconstrução daquelas crenças, porque você desconstruindo e colocando e dando opção de novas crenças positivas ou aparecerem, Dando você opção, também não. não de, você também o passado não, mas aquela crença negativa desconstruída já não se torna mais uma volta. Entende o que eu quero dizer? Sim, Seria uma base para você. Existe essa visão assim? sim. Uma coisa que eu gosto de trabalhar muito com os pacientes é vamos organizar esse quarto. Tá um caos, a luz está apagada, eu estou tropeçando e batendo meu dedo mindinho em tudo. É por isso que está aqui, tá, no meu fundo não está aparecendo, tá? Por causa disso. Eu preciso acender essa luz, eu preciso identificar todos os objetos que estão naquele quarto, a função deles e como é que eu vou organizar aquele quarto. Eu vou jogar todos os objetos pela janela? Não vou. Tem muita coisa ali que é essencial, às vezes, para aquele cômodo, né? Então, quando a gente fala de desconstrução, a gente pode falar de uma reorganização, talvez, né? Para a pessoa conseguir enxergar aquilo ali de uma forma mais funcional. Tem coisa que eu vou jogar fora? Tem. Não a história daquela coisa. Eu vou olhar, às vezes, ali para uma caneta, ela tem uma história inteira, mas ela não me serve mais. Por que eu estou segurando aquilo ainda? O que ela significa para mim? Né? Então, quando a gente fala ali de desconstruir, de desenvolver crenças novas, de fortalecer ou enfraquecer outras crenças, é exatamente a gente organizar aquele quarto. Escolher o que vai ficar, o que não vai ficar, o que eu vou jogar fora, o que eu posso reformar. Às vezes eu quero reformar uma cômoda,
né? Reorganizar parece boa, bom termo. Eu gosto dessa expressão, mas vamos andando lá um pouquinho. Isso aqui é muito a base, né? A Kailane, respondendo você, eu trabalho mais com adulto mesmo. Não trabalho com adolescente, nem criança, idoso também não muito. Deixa eu ver aqui. Próximo. Isso, acho que vocês leram também, são as crenças intermediárias, né? Isso a gente desenvolve a partir das nossas crenças centrais, né? Que são ali atitudes, regras e pressupostos, né? As atitudes é o que a gente tem ali de uma forma muito resumida dos nossos pressupostos, né? Pressuposto eu gosto muito de utilizar, e isso tem muito no livro também, o ser, portanto. Você, então. Né? Então, se eu faço isso, chega naquilo, né? Pressuposto muito básico. Se eu ficar discordando muito, eu vou ficar sozinho, portanto, preciso ser amável, né? Isso é bem completo, atitude e regra. A regra é exatamente a ideia, a regra não, a atitude é exatamente a ideia que eu tenho sobre uma situação. É um pouco confuso, porque a gente se confunde muito com a atitude e pressuposto. Parece a crença, né? Então, isso são as crenças intermediárias. As crenças intermediárias, elas são mais elaboradas, né? Às vezes, em muitos relacionamentos de trabalho, né? Uma atitude ali principal do meu dia a dia, uma atitude principal ali da minha crença. Ficar desempregado é horrível. Não passar nessa matéria é desastroso, né? Qual é a principal regra para evitar que aquela atitude se manifeste? Né? Devo algo. Devo estudar mais. Né? Isso é positivo. Devo estudar mais. Algo negativo. Devo abaixar a cabeça. Devo ficar calado. Devo sorrir sempre. Né? Quando a gente fala, às vezes, ali de desamor ou de desvalor, né? Devo sempre ser sorridente. Né? Porque ficar sozinho ou ficar jogado de lado, não ter amigos é horrível. Né? E qual é o pressuposto disso tudo? Né? O pressuposto, ele vai contra a regra. A regra é para eu não... a regra é basicamente para eu não concordar, é para eu não realizar ali aquela crença, basicamente. Né? Então, se eu ficar ali emburrada, ou se eu ficar, às vezes, trazendo assuntos que eu gosto, né? Então, eu vou ser chata. Então, portanto, eu preciso o quê? Não tocar nesses assuntos. Essas crenças intermediárias, elas baseiam muito nos nossos pensamentos automáticos. Quando a gente fala ali de pressuposto, a gente pegar aquela mulher que foi direto para o fogão fazer comida, né? Então, se eu ficar perguntando para o meu marido o que aconteceu, ou então, se eu não fizer nada, ou se eu ficar parada, eu vou... ele vai terminar comigo. Portanto, né, eu preciso mostrar eficiência. Eu preciso mostrar que eu sou necessária nessa casa. Eu preciso demonstrar que eu sou compreensiva, que eu sou legal, né? Pode ter ali uma crença nuclear muito forte de desamparo, pode ter uma crença muito forte ali de desvalor. E as minhas crenças intermediárias é o quê? Ficar desamparada, ficar sozinha, ficar na casa dos meus pais é desagradável, é ruim. Então, o que eu preciso fazer para não estar lá? Eu preciso ser sempre amável, independente da situação.
Eu posso estar odiando aquilo ali. Mas eu vou odiar mais ainda voltar para outro ambiente. Por mais que às vezes seja trocar 6 por meia dúzia. Né? Então, meu pressuposto principal é que eu preciso que aquele ambiente, eu preciso que aquela pessoa esteja comigo, porque senão eu vou ficar abandonada. Portanto, preciso fazer o quê? Preciso fazer comigo. E isso pode ser muito reforçador de adoecimentos, né? Porque você está forjando ali modos que te violentam para sustentar algo que já está afetando de uma forma negativa, né? Sim. E a gente pode também, gente, trabalhar, né? Aqui tem um exemplo, né, negativo. Mas se a gente for falar ali de crenças intermediárias, mais adaptativas, mais positivas, uma atitude pode ser é muito legal, é muito reconfortante eu ser valorizado ali pelas minhas notas, né? Ou então receber uma medalha. Então, qual é a minha regra para eu, né, receber a minha medalha? Não devo parar de estudar. Não posso dar mole ali com uma matéria. Essa é uma regra que eu tenho para eu continuar ali recebendo a minha medalha. Ou, né, uma atitude. Né? É muito legal terminar minha faculdade. Então, qual vai ser a minha regra para terminar minha faculdade? Eu não vou faltar, eu vou prestar atenção nas aulas. Qual é o meu pressuposto? Se eu for reprovado, eu não vou terminar a faculdade. Portanto, eu preciso ser atencioso com o meu tempo. Ali. Mas não existem outros modos de lidar? Por exemplo, eu vou estudar porque eu sinto tesão e prazer naquilo. Então, eu me debruço e mergulho ali. Então, porque eu quero ser um bom profissional, não porque eu quero corresponder às regras externas, né? Sim. Então, é um outro exemplo. Né? Não tem algo tão... Ai, meu Deus. Não tem algo tão imutável, gente. Não é uma regra específica para todas as pessoas. Cada pessoa ela vai ter um conjunto ali de interpretações. Esses exemplos que tem no livro são exemplos bem básicos, né? Por isso que a gente fala muito, gente, não lê só o livro verde ali da Judith Beck, porque é um livro bem básico, é a base da TCC. A gente tem trocentos outros exemplos em trocentos outros livros, tem trocentos outros autores que vão desenvolver muito mais, vão trazer muito mais exemplos, né? Então, para ficar bem claro, a gente tem as crenças nucleares, as crenças intermediárias, e é isso que a gente acaba desenvolvendo os nossos pensamentos automáticos. E são esses pensamentos automáticos que guiam os nossos sentimentos, emoções, os nossos comportamentos diante de uma situação. É isso que ajuda a gente a desenvolver interpretações. Tá? Então, de uma forma muito mais completa, é isso que acontece. A gente ali tem como base as crenças nucleares, e a partir delas a gente desenvolve um pouco mais lapidado o nosso conjunto de regras, pressupostos e atitudes da nossa vida, exatamente para a gente não confirmar aquela crença. Isso que é muito interessante. Esse conjunto de crenças intermediárias, elas não estão ali para dar uma continuidade na crença nuclear. Elas servem para evitar que aquela crença nuclear se realize. Isso tudo aqui é uma evitação. Maria Radine, o que significa aquele PA da anterior, do slide anterior? Pensamento automático. Pensamento automático? Isso. Aí, a partir... Oi, desculpem, gente. Então, a partir dessas crenças intermediárias, esse conjunto ali de regras que a gente tem, elas vão ser a base de como a gente se comporta numa situação, né? Aí tem a situação desencadeante, que pode ser qualquer situação. Eu vou dar uma corridinha rápida aqui, mas a partir dessa situação desencadeante, a gente, né, inicia ali pensamentos automáticos, e a partir desses comportamentos, desses pensamentos automáticos, a gente tem uma reação.
essa reação é influenciada, essa reação, ela influencia muito a nossa emoção e o nosso comportamento. A reação é a minha interpretação daquela situação que vai fazer com que eu tenha emoções e comportamentos, né, de acordo com aquela situação. Uma coisa muito legal, que eu vou deixar vocês brevemente confusos, né? Parece que a gente vem de cima para baixo, né? A ideia é a gente realmente fazer ali um diagrama, a gente chegar no mapa que vai de cima para baixo. Mas na sessão de terapia, você acha que a pessoa já chega ali sabendo qual é a crença nuclear dela? Qual o caminho que a gente faz? De baixo para cima. Exatamente isso. A gente identifica, ela chega ali para você com um comportamento que está incomodando ela, com emoções que estão incomodando ela. Eu preciso entender o que sustenta essas emoções. O que ela pensa sobre essas emoções? Em que situações ela se comporta ou ela sente dessa forma? Aí sim, a gente vai chegando lá em cima, né? Pois é, e agora? Né? Aqui é um exercício que eu gosto de fazer com os alunos. É que eu não consigo apresentar duas telas ao mesmo tempo. Mas antes desse agora, eu vou apresentar para vocês rapidinho. Vocês estão com o capítulo aberto? Aí Isso, Caiane. Comportamento, pensamento, reação. Situação? Não. Situação, pensamento, reação, comportamento. Vocês estão aí com o capítulo? Tem um diagrama na página... Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Na página... Deixa eu achar. Cadê? Na página 48, na página 49, tem também na página 46, na página 45. A gente tem vários diagramazinhos assim. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para mostrar para vocês no meu PDF. Aqui. Deixa eu ver aqui. Inventar outra coisa. Cadê? Janela. Esqueci aqui. Vocês conseguem ver? Ok. Tá aparecendo para mim mostrar a tela inteira. Tem um negócio aqui aparecendo na frente do meu. Tá aparecendo na frente de vocês também? Algum aviso? Não? Então, tá bom. Quando a gente vai trabalhar ali com o paciente, a gente vai de baixo para cima, né? Mas a ideia é montar esse mapa aqui, tá? A ideia é realmente a gente ter esse mapa bem organizado, né? Então, a gente vai fazer de baixo para cima. A pessoa pode chegar... Esse aqui é mais básico. Tem um outro que eu vou mostrar também, que é um pouquinho mais elaborado. Então, a gente vai tentar identificar primeiro quais são os comportamentos, né? Muitas das queixas dos pacientes, elas são principalmente comportamentais, né? Tem os sintomas e tudo mais, mas isso a gente também vai elaborando com o tempo. Mas muitas das queixas, elas são comportamentais. Não consigo dormir direito, só reage de forma agressiva, não consigo me concentrar, ou então não consigo me impor. Isso é tudo comportamental, né? Então a gente anota, a gente identifica esses comportamentos, né, ao longo das sessões, e a gente passa várias vezes ali alguns exercícios, algumas ideias ali para o paciente fazer em casa, né? A TCC é muito conhecida pelos deveres de casa, né? A gente passa trabalhinhos para os nossos pacientes. Mas para, às vezes, ele chegar um pouco ali mais organizado também na sessão, para a gente não se prolongar muito também em coisas que ele já pode trazer, às vezes, mais organizado. Inclusive dúvidas. Nossa, isso aqui eu não consegui fazer de jeito nenhum. A gente vai identificar o porquê.
A partir desse comportamento, ali na sessão, a gente também vai identificar emoções. Quais são as emoções que aparecem ali, antes daquele comportamento? Será que é raiva? Será que é uma angústia? Será que é uma apreensão? Né? Outras emoções aí que vocês conseguem trazer como exemplos. Podem ser emoções positivas também, gente. Eu gosto de perguntar isso porque a gente dificilmente consegue, hoje em dia, nomear o que a gente sente. Nomear as nossas emoções. Às vezes é muita aquela coisa, tô triste, tô feliz. Tô com raiva, acabou. Tristeza, felicidade e raiva. Trocentas outras emoções. Né? É bem difícil, Cleiton. A gente frustração, medo. Medo, frustração. Orgulho, gente. Orgulho também é uma emoção. É um sentimento. Né? Uma das coisas que eu também gosto de passar para os meus pacientes... Impotência. Impotência. Eu gosto muito de passar para os meus pacientes uma lista de emoção. Tem muita gente que fala, ai, nossa, isso aqui é muito beabá. Gente, é beabá. Você só trouxe para mim 2 emoções que você consegue identificar na sua vida. Então, vamos aprender a identificar as outras no dia a dia. Né? Aí, qual é o pensamento automático que você acha que aparece ali, que pipoca ali na hora daquela emoção, ou antes daquela emoção? A gente pode ser, caraca, fiz de novo. Tem o emocionário é bem legal, Brenda. Às vezes pipoca vários pensamentos ali. Ai, fiz de novo, vou levar um esporro, tô em perigo. Né? São pensamentos automáticos. Que a gente vai, né? Em que situação essa tríade de pensamento, emoção, comportamento aparece? Quando eu estou na academia, ou quando eu recebo um e-mail do meu chefe marcando uma reunião. Às vezes não é nem na reunião, gente. É só no e-mail. Apareceu ali a notificação no Teams de reunião. Pronto. Pensamento automático. Fiz merda, vou ser demitido. Qual é a emoção? Medo, angústia. Qual o comportamento? Não vou nem abrir o e-mail. Pra não aparecer que eu abri. Não vou nem abrir aquela notificação no Teams. Pra nem aparecer que eu vi. Isso são comportamentos. Né? Isso, né, esses exemplos de situação, a gente vai pegando ao longo da sessão, às vezes, por que a gente coloca a situação 1, 2, 3, às vezes 4, 5, trocentas? Por que a gente mapeia essas situações, os pensamentos, emoções e comportamentos? Porque às vezes situações que a gente acha que não tem nada a ver uma com a outra, às vezes o mesmo conjunto de emoções, o mesmo conjunto de comportamentos aparecem em situações diferentes. O que tem? Aí a gente vê o que tem em comum em cada uma dessas situações, né, para desencadear isso tudo. Aí, novamente, de baixo para cima, perturbar todos vocês. Quais são os padrões de comportamento? Né? Quais são os... como a pessoa foi se comportando no começo daquelas situações, daquela dificuldade. Quais estratégias a pessoa foi utilizando para poder lidar com aquela situação. Estratégia é diferente de comportamento. Comportamento é aquela escadinha, né? Situação, pensamento, emoção e comportamento ali. Quais estratégias eu vou utilizando para lidar com isso? Às vezes a estratégia da pessoa tá sempre ali com um Rivotril do lado. É a estratégia que ela utilizou para todas as situações de reunião, de avaliação. Essa é a estratégia dela. Às vezes a estratégia dela é nem se candidatar a alguma vaga. Exatamente para poder evitar uma situação de avaliação de desempenho que vai gerar um pensamento automático de
errei de novo, nada do que eu faço vale a pena, nada do que eu faço dá certo, que vai gerar ali uma emoção de tristeza, de raiva, de angústia, um comportamento de chorar no meio do trabalho, ou um comportamento de ignorar os e-mails. Então, ali, o meu padrão de comportamento ao longo da minha vida, para poder evitar essa cascata, né, não vou me matricular na faculdade, não vou me candidatar a essa vaga, não vou fazer nada disso, né? Só que isso é um reforçador, às vezes, ali de crenças de desvalor, né? Então, a gente vai trabalhando ali com o paciente, isso tudo, desenvolvendo ali crenças mais positivas, né? Aí a gente vem ali nas crenças intermediárias, adaptativas, né? Quais são as regras que aquela pessoa desenvolveu ao longo da vida? Quais são os pressupostos que ela tem ali ao longo da vida, né? Anteriores ali às dificuldades atuais que ele tem. O que foi fazendo essa manutenção, né? Por que eu não me matriculo na faculdade? Né? O que a pessoa pode pensar ali como atitude? É desagradável receber um esporro dos meus pais, né? Qual vai ser a atitude que ela vai tomar? Eu, então, melhor não fazer prova. Melhor não me colocar nessa situação. Qual o pressuposto dela? Né? Se eu me matricular, vão ver que eu não sou bom, portanto, de que adianta? Parece que você está falando um pouco de síndrome de impostor, né? Ele tá conversando com isso que você fala. Em que pese você saber que você é capaz, você não consegue sentir que as outras pessoas, ou você acha que está ali enganando todo mundo, que você vai ser descoberto porque você não é capaz de fazer aquilo, né, que você está se desafiando a fazer. Nossa, eu vou ser descoberto. Gente, se eu for descoberto que eu sou ruim, pronto. Acabou o meu mundo. Vai ativar ali crença de desvalor, crença de desamparo, né? Então, às vezes aquela pessoa, ela não vai nem se desafiar. Às vezes ela vai ficar confortável num emprego que ela pode não estar feliz naquele emprego. Só que a crença dela de ser ali um impostor, né? É tão grande, mas tão grande, que ela não vai arriscar. Porque, às vezes, a única vez que ela arriscou, desencadeou essa cascata toda de reações. E aquilo foi muito para ela. Porque aquilo ali confirmou muito ali aquela crença. Né? E isso a gente vai identificando de baixo para cima. Fica, né, no caso do diagrama, tá de cima para baixo, é porque, né, a gente precisa entender essa cascata. O que acontece aqui em cima, né, na história de vida, o que sustenta ali, e a gente vai descendo depois que a gente monta. Mas eu preciso saber de baixo para cima. A Bruna falou que ontem no curso teve uma avaliação de desempenho, que um colega tão animado no curso ficou extremamente chateado consigo e chorou durante a reunião. Aí, Bruna, esse paciente, né, esse colega, chega na terapia. Pode ter acontecido, pode ter passado várias coisas pela cabeça dele. Várias. Né? Então, a gente precisa entender o porquê que ele ficou chateado com ele. Eu fiquei chateado porque eu não fui muito bom no meu desempenho. Mas qual a intensidade dessa chateação? O quanto essa chateação atrapalhou o dia dele? Qual foi a reação, né? Qual foi o comportamento que foi gerado ali por essa chateação? O seu colega do seu curso trancou a matrícula? A reação dele foi ficar calado a aula inteira. Às vezes ele tinha alguma coisa para falar. Às vezes ele tinha uma dúvida. Às vezes ele podia ter perguntado algo que fizesse com que ele melhorasse, talvez, o desempenho dele numa próxima avaliação. Mas ele ficou calado a aula inteira.
Por isso que é importante a gente entender como esses comportamentos se sustentam, né? Olha que legal. Já vi isso acontecer também no meu curso, na faculdade. E no curso de pós também. A pessoa sempre gostou de falar, sempre gostou de ser ali, de ser recompensado por ser inteligente. Só que às vezes ele se esforça tanto para isso, mas tanto para isso, que outras coisas em volta ele acaba não trabalhando. Ele acaba não trabalhando, às vezes, com a ideia de que tá tudo bem errar. Às vezes a gente erra. Só que eu preciso tanto mostrar aquele desempenho positivo que na mínima, no mínimo gatilho ali de um desempenho ruim, pronto, aquilo ali acabou com o mundo da pessoa. Mas você precisa entender o quê? Por que ele precisa sempre ser muito entendido ali, por que precisa ser muito reconhecido como uma pessoa super inteligente. E olha como ele é reforçado. Todo mundo na sala não entendeu, porque todo mundo na sala acredita que ele é muito inteligente. E olha como isso vai reforçando ele. Por que ele precisa mostrar ali, ter esse reconhecimento de que ele é inteligente? Às vezes, ao longo da história de vida dele, ele foi muito agredido, às vezes fisicamente, porque ele estava tirando notas medianas, tá? Na escola. Então eu preciso sempre, né? Porque tirar notas medianas é ruim, né? Apanhar é ruim, né? Então qual é a minha regra? Vou estudar enlouquecidamente, vou deixar de ter uma vida social, vou deixar de ver outras pessoas, né? Porque eu preciso tirar uma nota boa, porque se eu tirar uma nota boa, vai ficar tudo bem. Portanto, eu não vou apanhar, né? Só que como eu tô tão focado nisso, nesse desvalor, nesse desamparo, que eu não consigo desenvolver outras áreas da minha vida. Então, às vezes, eu tirar uma nota ruim em uma matéria diante de 10 outras notas boas, aquilo ali vai me desabar. Porque vai me levar lá para aquele lugar ao qual eu apanhava. Só que se você trabalha ali, que aquela pessoa ela não está mais naquele contexto, ou então ela não é mais uma criança ou um adolescente, ou que ela tem outras qualidades, ela pode desenvolver outras qualidades, ela pode acionar uma rede que vai acolher mais aquele desempenho negativo, ela não vai ter esse comportamento de ficar calado. Às vezes ela vai olhar e falar, realmente, eu não sou muito bom aqui em terapia junguiana. Mais engraçado, uma curiosidade, você gosta de falar para muita gente, eu era boa em trocentas matérias na faculdade e eu sempre fui ruim nas matérias do Galvão, do Bruno Galvão. E hoje eu trabalho com TCC. Sempre fui ruim. Olha, era uma desgraceira aquela matéria. Não era bom, tirava 6, tirava 7, todo o resto eram matérias maravilhosas. Aí eu falei, não, eu vou melhorar nisso aqui, porque, né? Acabou que eu fui gostando, né? Mas imagina se diante de 18 matérias que eu tirei, de 7,5, 8, 9 para cima, essa única matéria que eu fui para a prova final me deixou tão mal, mas tão mal que eu tranquei a faculdade. Tranquei. Não, isso não é para mim, vou fazer outra coisa. Mas se eu tenho uma rede, se eu tenho ali outras habilidades que façam com que eu interprete de uma forma mais racional, de uma forma mais... Eu não digo positiva, tá? Eu digo de uma forma mais racional mesmo. Aquela situação... Consciente. Eu não vou ter essa reação tão extrema, né? Então, a gente precisa ir, novamente, de baixo para cima. Depois que a gente identifica tudo isso, principalmente esse conjunto de regras, as regras são excelentes, assim, é uma das coisas que eu mais gosto de identificar. A partir delas, a gente consegue identificar quais são as crenças nucleares daquela pessoa. Ai, nossa, descobri a crença nuclear, acabou a sessão, né? Então eu sou assim por conta disso. Não, gente, a partir desse diagrama,
a gente vai trabalhando ali intervenções de acordo com o contexto daquela pessoa. Mas ajudar aquela pessoa a entender isso tudo, inclusive, traz para ela ali um nível de compreensão da forma como ela vê o mundo, que ela consegue questionar aquilo. Então, quanto mais eu compreendo, mais eu consigo fazer alguma coisa com isso. Quanto mais eu organizo aquele cômodo, mais eu consigo viver naquele cômodo, mais eu consigo escolher o que eu vou fazer com aquele cômodo, mais eu consigo receber ou não pessoas naquele cômodo. Mas eu preciso organizar ele primeiro, né? As regras que você diz são as crenças intermediárias, né? Sim, é o conjunto ali As crenças intermediárias são um conjunto de regras, pressupostos que a pessoa tem para poder evitar que a crença nuclear, né, dela, que a crença central dela se realize. Né? É como uma profecia. Eu preciso fazer de tudo para o apocalipse não acontecer. É basicamente isso. Né? E a gente vai pegar muito ali a história de vida da pessoa que é relevante para basear o porquê que aquela crença se desenvolveu. Aí a gente vai lá na infância, na adolescência. Às vezes, gente, a gente desenvolve crenças nucleares, e entendam como crenças nucleares, crenças que são muito fortes, crenças que são muito inflexíveis. Crença nuclear não necessariamente a gente vai desenvolver ali quando a gente tem 2, 3, 10 anos. A gente pode desenvolver uma crença nuclear, algo que vai ficar muito enrijecido quando a gente é adulto. Diz no primeiro emprego. Tá? Não sei se vocês já viram, acho que todo mundo já viu Divertidamente 1, Divertidamente 2, aquelas ilhas, né? Sim, não, alguém me mandou sim. Eles trabalham, é muito legal, pelo menos a galera de TCC trabalha muito isso, que a gente vai desenvolvendo crenças ali na infância, na adolescência, e quando a gente vai crescendo, essas crenças elas podem se modificar, podem aumentar, podem diminuir, pode aparecer uma ilhazinha nova. Acho que no segundo filme, no final do primeiro, tem uma cena a qual uma ilha, né, nova ali, uma crença nuclear nova, ela aparece, ela pipoca ali. E não foi quando a personagem tinha 2 anos, foi quando o personagem era adolescente. Mas ela teve uma interação nova, num ambiente novo, ela mudou de contexto. E ela desenvolveu uma nova crença. Né? E ela passou a interpretar as situações que aconteceram após aquele evento, baseado nessa crença que ela desenvolveu de forma inflexível ali. Então como é que a gente faz então com essa crença? Aí a gente vai buscar ali na história de vida dela, a gente vai buscar ali no presente dela também, o que a gente pode utilizar para questionar, o que a gente pode utilizar para desconstruir, o que a gente pode utilizar para ir modificando ou reforçando outras crenças. Ela não vai deixar de ter vivido aquela situação. Mas a gente pode desenvolver com ela uma nova forma de interpretar aquela situação. A gente não vai negar que ela ficou triste, que ela ficou arrasada, que ela se sentiu ali um cocô no cavalo do bendito. A gente não vai negar isso. Mas a gente pode trabalhar com ela a partir de pontos fortes que ela tem, de qualidades pessoais que ela tem, ajudar ela a interpretar aquilo de uma outra forma. Inclusive, a ser mais compassiva com ela. Né? A crença nuclear, Kailane, basicamente a forma ali que você interpreta o mundo, as situações à sua volta. É meio que uma base mesmo, de forma muito crua, de como você vai desenvolver habilidades, como você vai interpretar aquele universo, que ela existe. Ok? Então, a partir disso tudo aqui, gente, não sei se dá para mostrar. Esse aqui é um pouquinho mais completo. Não, esse aqui... Nossa, eu mostrei o completo primeiro. Ok.
Esse aqui é o mais simples, porém, olha que legal aqui. Logo abaixo do pensamento automático, tem o significado do pensamento automático. Isso é outra coisa legal que a gente também pode trabalhar com aquele paciente. É algo mais completo. Então, quando ele vem para você, numa situação de escutei um barulho alto na academia, né, o pensamento automático foi, vou morrer. Né? Qual é o significado, às vezes, daquele pensamento automático? Pode ser que morrer é muito ruim, né? Pode ser que morrer ali vai machucar muitas pessoas. Mas, se a gente for trabalhar um pouquinho mais, porque às vezes esse eu vou morrer pode ser o significado do pensamento automático. Às vezes o pensamento automático estou numa situação, estou na academia, escutei um barulho alto. Meu pensamento automático pode ser o quê? Meu Deus, isso é um tiro. Vou levar um tiro. O que significa aquele pensamento automático? Estou em perigo. Vou morrer. Aí vem a emoção. Medo, angústia. E o comportamento é sair correndo ali da academia. Porque a gente pode destrinchar o pensamento automático de uma forma mais elaborada entre o pensamento automático e o significado dele. Qual é o pensamento automático? O que ele significa para mim? Né? Geralmente, a gente trabalha ali no primeiro momento de uma forma muito crua, só aquilo tudo junto. Mas todo pensamento automático, ele significa algo para você. E esse significado, gente, ele está ligado à nossa crença nuclear. Todo pensamento que eu tenho, ele não está ali de graça. Ele significa alguma coisa. Então, se eu escuto um barulho e eu acho que aquilo ali é um tiro, um barulho de tiro, aquilo significa algo muito grande para mim. Que estou desamparado, vou morrer. Um exemplo meu. Eu vivi durante a pandemia num lugar bem tenso no Rio de Janeiro, né? Que tinha ali troca de tiro de vez em quando. E o que me pegou muito na época foi barulho de helicóptero passando, assim para baixo. Hoje eu não moro mais numa situação dessa. Não moro mais num lugar assim. Mas, de forma muito automática, toda vez que eu escuto um barulho de helicóptero, meu corpo fica tenso. Por que meu corpo fica tenso? Qual é a minha emoção? Medo. Qual é ali o pensamento automático? De novo, outro lugar. Esse lugar é perigoso. O que significa isso? Para mim, significa que eu estou em perigo. Significa que pode acontecer algo comigo. O que vem de fora me é hostil? O que vem de fora me é hostil. Se eu não consigo controlar, né? E, assim, porque hoje em dia, assim, hoje para mim isso, né, é algo que diminuiu bastante, terapia e tudo mais. Ainda escuto barulho de helicóptero, fico meio tensa, fico, mas não o suficiente para, por exemplo, eu, durante a pandemia, não ter saído de casa para poder fazer os experimentos que eu tinha que fazer no laboratório. Eu simplesmente não saí. Escutava o barulho de helicóptero, aí não estava acontecendo nada. Nada. Mas eu não saía de casa. Era a minha reação toda, era cascata de reação. Né? Então, assim, é importante a gente entender isso, porque esse significado do meu pensamento automático ali vai me levar naquela crença nuclear de desamparo, de estou num lugar perigoso. Como a Luísa falou, estou em perigo, o que vem de fora é nocivo. Né? E essa crença nuclear, ela foi a partir de uma experiência que eu tive, um conjunto de experiências. A partir dessa crença nuclear, desenvolvi ali crenças intermediárias de estar aqui não é bom, escutar isso aqui não é agradável, isso aqui me faz mal. Então, qual foi a minha regra? Preciso estudar para sair daqui. Preciso sair daqui, é a minha regra. Qual é o meu pressuposto?
se eu não me esforçar, ou se eu me... O pressuposto é positivo, então. Se eu me esforçar muito bem, vou conseguir um bom emprego, portanto, não vou continuar mais aqui. Né? E vai, ó, descendo. Mas o significado que eu dou para aquele pensamento automático, ele está muito baseado nas minhas crenças. Isso, Bruna, que você trouxe, tipo de terror, com essa guerra no Rio, sim. Qual é o comportamento, qual é o pressuposto dos alunos, por exemplo, que precisam se deslocar da Zona Norte para estudar na Santa Úrsula? O que está passando pela cabeça deles agora? Não quero sair de casa. Não quero pegar um trem. Será que eu vou conseguir voltar? Não consegui voltar direito na terça? Será que quando eu sair hoje na quinta, vai acontecer a mesma coisa e eu não vou conseguir voltar de novo? Na quinta-feira, de tarde? É um significado que outras pessoas, às vezes, não têm. Tem pessoas que são mais resilientes. Mas por conta de outros motivos ao longo da vida dela. Ela não é resiliente de graça. Ninguém nasceu ali, nossa, a pessoa é do signo de peixes, então ela é um pouco mais voar, subir. Não é assim, ela foi desenvolvendo isso. Diga, Kaique. Então, maravilhosa pergunta. A isso, a gente vai trabalhar na terapia. Por quê? A ansiedade. O que vocês acham da ansiedade? A ansiedade me parece ser um sintoma de uma psicopatologia social até. Ok. Vocês sabiam que a ansiedade ela é fundamental para a sobrevivência da espécie? De qualquer espécie? É importante. Luísa. Oi. Ansiedade, emoção. Mas quando é ansiedade demais, vira um transtorno. Luísa, quando você costuma andar de noite na rua? Não mais. Não mais. Mas você andava? Eu andava muito. Ok. Eu estudo à noite, mas recentemente eu sinto que a situação se agravou, o abandono é maior, eu evito. Então, você evitar, você às vezes mudar o horário da aula, da faculdade, né, o turno, isso é um comportamento que foi baseado nessa cascata inteira. Quando o Kaique perguntou de ansiedade, gente, uma certa ansiedade é necessária, senão a gente não sobrevive. A minha amígdala, o meu cérebro, ele precisa interpretar de uma forma assertiva, de uma forma lógica, os sinais que o ambiente está me dando. Então, por exemplo, eu não vou às 10h30 da noite, 1h da noite, andar sozinha numa rua cujo o poste de luz não está funcionando. Essa ansiedade ela é muito boa. Né? Ela é muito boa. Então, a gente precisa interpretar ali. A gente precisa de um certo nível de ansiedade, senão a gente não morre. Né? Agora, só um adendo aqui. Eu só parei de fato de andar porque eu sempre fiz teatro à noite, 1000 coisas à noite. Porque eu fui assaltada com uma arma na minha cabeça. Sim. E aí o pensamento só vinha aquela imagem daquele cara vindo com a moto e tal, e fiquei um tempão nisso, até de sensibilizar. Que não sensibilizei total, ainda está permanente. Eu evito, não ando com celular, não faço aulas à noite, etc.
Isso é um conjunto ali de regras que você foi desenvolvendo também a partir de uma situação. O que seria, Kaique e Luísa, uma ansiedade já a nível de transtorno? A Luísa não conseguir mais estar fora de casa à noite. Por exemplo, meus amigos me chamam para um aniversário que vai ser num bar lá em Copacabana e vai começar, né, 7, 8 horas da noite. Ninguém chega no bar às 3 horas da tarde, né? Sextou. A Luísa, ela pode simplesmente não aceitar mais nenhum tipo de convite desse. E ela pode começar a se isolar. Porque eu só consigo ver os meus amigos às vezes à noite, porque todo mundo trabalha, né? Enfim. Só que eu não quero mais sair à noite. Eu vou estar sempre em perigo. Eu interpreto anoitecer igual vampirismo, gente. Interpreto anoitecer como perigo. Então eu não saio mais de casa. Isso começa a atingir um nível prejudicial ao ponto da Luísa não conseguir mais encontrar os amigos, ficar isolada. Então, às vezes, algumas dificuldades que ela pode ter, olha como isso, gente, extrapola para vários universos. Às vezes, uma dificuldade que ela acaba tendo na faculdade ou no trabalho dela, que antigamente ela conseguia lidar com aquilo de uma forma mais leve, porque ela ia para o bar com os amigos, ela encontrava os amigos de noite, falava sobre aquela dificuldade, desabafava. Ela não tem mais isso, ela não acessa mais isso. Então ela está sozinha em casa, com todo o estresse que foi iniciado pela situação que ela viveu ali na faculdade. Só que aquela outra situação anterior corrobora com isso tudo. Então, na terapia, a gente vai trabalhar o que sustenta isso tudo, quais são os prejuízos, enfim, fazer todo um mapa para escolher qual é a melhor intervenção. Às vezes, a melhor intervenção, gente, não é você fazer exposição ali sistemática com a pessoa. Às vezes, um questionamento socrático já ajuda. Às vezes, você ajudar aquela pessoa a desenvolver ali, para ela poder sensibilizar um conjunto de regras, né, um conjunto de atitudes não, um conjunto ali de... vou tirar o atitude rapidamente das crianças intermediárias por falta de uma expressão melhor. Às vezes a gente vai desenvolver ali um conjunto de atitudes que ela pode tomar para ela começar a sair de casa, né, um pouco mais à noite, não precisa ser todas as noites, tá? Não precisa ficar até 2 horas da madrugada. Às vezes ela chegar ali com uma amiga, amiga, tem como você passar aqui em casa de Uber? Ela vai com a amiga, chega lá às 7 horas da noite, fica até umas 9. Às vezes ela vai chamar um carro, vai mandar ali a localização para avisar que chegou em casa. Isso é um conjunto de habilidades ali que ela pode começar a desenvolver para voltar a ter uma vida social, a voltar a ter uma vida plena. Né? Mas vai mudar o fato de que a Luísa foi assaltada dessa forma? Não vai. Vai mudar o fato de como ela interpretou aquilo naquela hora e como ela reagiu horas, dias, meses depois? Não vai. Agora, uma questão que fica permanente aqui para mim me parece que existe uma efetividade assim, nas técnicas utilizadas assim, na própria terapia, TCC, para nos tornar, de fato, mais funcionais. E isso é potência, né? Sim. Eu vou para o mundo mais preparada, assim, né? Mas ainda me parece ser um pular, tá? De crença para crença, assim. E aí me parece importante, mas tem algum lugar posterior que eu não sei se o TCC chega, que é assim, tá, mas para além das crenças, como é que eu me devolvo a mim? Para o meu vir a ser, para a minha possibilidade de ser fora também das proteções de um corpo reativo, sabe? Seja independente se eu vim de algo negativo para algo mais adaptativo e positivo. Entende? Sim. Aí eu retomo lá para o início da aula. Nós, psicólogos, independente da abordagem, a gente precisa praticar algo chamado humildade e atenção à ética profissional. Por quê?
toda abordagem vai ter uma limitação. Qualquer abordagem. Igual medicamento, igual terapia, igual qualquer coisa. Existem limitações. Nem tudo que eu trabalho com DBT vai funcionar em Jung. Não vai funcionar a forma como análise, como terapia, como arte-terapia, como TCC, a gente vai trabalhar aquela pessoa de formas diferentes. E quando a gente chega num platô, quando a gente chega no limite das nossas habilidades, a gente precisa ter ali a humildade de admitir que a partir daqui eu não consigo mais andar com o paciente. Mas não quer dizer que a partir daqui eu não consigo andar com ele, que eu sou um total fracasso, que isso aqui não serviu para nada. Às vezes a Luísa, a partir de algumas terapias, de algumas sessões de TCC, de colocar em prática algumas habilidades, ela começa a sair um pouco mais, a voltar a ter um contato maior, que é saudável para ela, com a rede dela. Só que, olha que coisa legal. Aquela situação levou, às vezes, ela num lugar, num nível, às vezes, de contemplação, que desencadeou, não é conexão, mas desencadeou outras demandas dela. Às vezes uma demanda de autoconhecimento, às vezes uma demanda de trabalhar ali algumas relações que ficou do nada. Né? Às vezes pode vir, e gente, pode vir em várias situações, elementos ali, questões que pode parecer que não tem nada a ver diretamente, mas aquela situação que aconteceu, ela desencadeou isso tudo. A TCC só trabalha da situação para frente? Não. Em vários momentos a gente vai trabalhar da situação para trás, porque isso tudo que aconteceu antes da situação levou a Luísa a interpretar e a reagir à situação dessa forma, dali para frente. Só que tem, às vezes, algumas questões que a TCC não tem um ferramental, ou o ferramental da TCC não vai entrar ali. Né? É igual você pegar uma chave Phillips e tentar tentar colocar uma chave de fenda, num parafuso ali que é de fenda. Você vai ter uma dificuldade considerável com aquilo. Você vai destruir aquele parafuso. Você vai destruir, às vezes, a sua ferramenta. Então, assim, essa ferramenta aqui, eu tenho vários móveis na minha casa. E todos os móveis da minha casa, eles têm parafusos de formatos e tamanhos diferentes. Então, a ferramenta que eu vou utilizar para montar uma estante, às vezes, não dá para montar a minha mesa. Mas eu preciso dessas duas coisas na minha sala. Né? O que é prioritário, às vezes, para mim? Prioritário é montar a mesa, porque eu preciso comer nela. A estante não preciso fazer agora, porque não está me incomodando tanto assim os livros no chão, ali enfileirados ou dentro de caixas. Mas agora que eu tenho uma mesa que eu consigo sentar, consigo comer nela, eu consigo dar uma atenção, às vezes de forma mais tranquila, às vezes de uma forma menos estressada, às vezes de uma forma um pouco mais assertiva àquela estante. Porque imagina, cara, nossa, eu tô comendo no chão, eu tô com fome, eu comer no chão, eu não tenho a minha mesa montada. Aí eu tenho que comer no chão. Só que comer no chão me estressa tanto que eu passo a comer menos. Porque sempre que eu tô ali no chão, eu me estresso. Eu passo a comer menos, fico fraca, aí eu não consigo fazer o quê? Não consigo nem montar a estante, que tá me incomodando, e não consigo fazer nada. Então, às vezes, para eu montar aquela estante, eu preciso fortalecer outras áreas da minha vida. E eu preciso escolher qual ferramenta eu vou usar para aquilo. Ariadne, isso é uma coisa que eu tenho assim, pensado e refletido um pouco. Para você atender bem alguma pessoa, né, que tem uma necessidade que vem até a gente, me parece que quanto mais ferramentas você tem, então, por exemplo, se você tiver uma formação razoável em TCC, razoável em psicologia analítica, você já está rindo. Se tiver conhecimento da teoria Reichiana, e tudo, se você soma como conhecimento para você,
não te ajuda com esses pacientes, porque, como você falou, tem coisas que o TCC não vai alcançar ou vai ser limitado, mas pode ser que através de Reich você consiga acessar ou trazer para o paciente um conforto que você não conseguiria dar só com o TCC. Eu estou falando do TCC, mas todas individualmente têm limitações, como você falou, eu concordo, claro. Mas então, assim, do ponto de vista da psicologia, né, do trabalho nosso, quanto mais conhecimento você tiver, e eu não falo conhecimento aqui, você não precisa ser doutor em todas, né? Se tiver um conhecimento razoável, você não acha que ajuda a pessoa? Porque eu sinto que existe uma coisa assim, não, eu trabalho com TCC, isso aí é psicanálise. Psicanálise é outro mundo, eu não vou entrar nesse mundo. Eu sou reichiano, não, eu sou reichiano, não, então esse negócio de teoria, a psicanálise, a psicanalítica, a psicologia analítica, não quero pensar nisso, mas assim, do ponto de vista do paciente, me parece que essas discussões, assim, para ele não adiantam nada. O que adianta é, eu tenho uma necessidade, quero ser da melhor forma possível atendido. Você não acha que nessa nossa formação, e acho que a Santa Úrsula nisso, por ponto diferente das outras, né, de muitas outras que eu tenho visto por aí, mostra essa dimensão maior da psicologia, ela vai um pouco além e te dá mais ferramenta para tratar as pessoas? Muito boa essa pergunta. Foi algo que eu ouvi de professor no primeiro e segundo período, que às vezes a gente precisa saber de tudo. A gente, como estudante, a gente precisa saber de tudo, porque a gente precisa passar em todas as matérias. Vocês acham que um clínico geral consegue, não estou dizendo que eu também não consigo, mas vocês acham que um clínico geral consegue fazer uma cirurgia no coração, no cérebro e no fêmur? Ele entende disso tudo. Mas você acha que ele consegue fazer isso tudo? Perfeitamente. Não, claro que não. Assim como se você chegar num consultório para um cirurgião neurológico, ele também não vai se você está com problema cardíaco, ele não vai te ajudar. Quer dizer, talvez o clínico geral tenha mais condição de te ajudar do que o cirurgião. Ele pode falar assim, olha, esse caso é um caso muito específico, que só uma pessoa no Brasil pode te ajudar. E o cirurgião talvez não consiga, porque a visão dele é muito estreita. Então, ele não consegue nem indicar para a pessoa o lugar correto para ir. Entendeu? Mas isso é interessante do clínico geral. Tem muitos terapeutas que eles são generalistas, mas são generalistas nas suas abordagens. Porque aquilo, quem sabe de tudo, não sabe de tudo, não sabe nada bem de tudo, e quem é muito especialista vai falhar em várias áreas. Quando a gente fala de ser generalista, não é a gente aprender todas as abordagens. Ao longo da faculdade, vocês vão dar de cara, eu acho muito legal vocês fazerem isso a partir do 8º, 9º período, vocês vão dar muito de cara com as formações e especializações. Formações a gente faz em 1 ano, 1 ano e meio, e especializações a gente faz em 2 anos. Não tem como a gente fazer... E a gente, assim, desconfia muito de profissionais que viram para vocês e falam que às vezes a pessoa tem ali menos de 30 anos e é especialista em 5 ou 6 coisas diferentes. Como ela fez isso? Em que momento? Em que tempo? Como ela deu conta disso tudo? Com qual profundidade ela conhece cada uma dessas especialidades que ela trouxe para você? A psicologia, gente, qualquer abordagem que vocês vão seguir, é um estudo constante, porque toda hora o contexto mundial está mudando. Toda hora tecnologia, ferramentas, tudo isso está surgindo e está mudando. Então, não tem como eu tentar aprender tudo de tudo. Eu vou acabar cometendo muitos erros no caminho. Quando a gente fala de um clínico geral, por exemplo, ele não vai operar meu fêmur, ele vai identificar até onde ele vai. Ele vai conseguir, às vezes, me passar uma medicação para aliviar minha dor, mas ele não vai resolver o problema do meu fêmur. Eu vou ter que ir para um ortopedista.
Às vezes, esse problema no meu fêmur vai agravar outros problemas que eu tenho. Porque às vezes ele está ali, né, quebrado, com uma rachadura, enfim. E começa a liberar... Tô indo bem no house, gente, porque eu já vi um episódio assim, eu achei louquíssimo. Às vezes, aquele osso quebrado começa a liberar... House da psicologia. Começa a liberar ali uma quantidade de cálcio, enfim, começa a liberar ali substâncias que vão prejudicar outros órgãos meus. E aquele ortopedista sozinho pode não identificar isso. Então, eu vou precisar ir em outros especialistas. Só que todos esses especialistas, todos esses médicos, precisam reconhecer a limitação deles. Assim como um psicólogo especialista em TCC, psicólogo especialista em terapia de casal. Eu, por exemplo, não atendo família. Eu atendo casal, eu atendo relacionamentos. Atendo de forma generalista alguns outros transtornos? Sim, atendo TAG, atendo muitas pessoas que são muito ansiosas ou trabalham muito ali são muitas vezes desorganizadas. Trabalho com transtorno bipolar, por exemplo. Não trabalho com transtorno de personalidade. Né? Não trabalho... trabalho muito bem, mas não curto muito trabalhar com pacientes que são exclusivamente depressivos, que têm exclusivamente transtorno depressivo maior. Trabalho com pacientes que estão deprimidos por conta de outro transtorno. Então, assim, eu preciso identificar aonde eu me especializei, como eu posso ajudar aquele paciente. Por mais que eu tenha ali habilidade generalista, se tiver alguém em surto na minha frente, eu vou conseguir ajudar aquela pessoa. Mas eu não vou ser o melhor profissional para trabalhar tudo que está sustentando aquele transtorno. Tá? Kaique, fala rapidinho. Deixa eu só responder a Kailane. Então, borderline e o bipolar são dois conjuntos de transtornos diferentes. O borderline é um transtorno de personalidade. O transtorno bipolar, ele está, acho que na classe... Gente, agora me perdi. Acho que está na classe dos... Acho que transtorno de humor. Isso. O bipolar, ele está na classe de transtorno de humor, que é o que geralmente eu trabalho, e o borderline está em transtornos de personalidade. Kaique, você faz a pergunta rapidinho, porque eu quero só entrar numa atividade muito rápida com vocês, senão eu vou estourar meu tempo. Uma das coisas que a gente tem a obrigação de fazer, ou ideal seria a gente fazer, é ter um supervisor. Um supervisor, ele é um psicólogo mais especializado, ou que tem uma vivência um pouco maior em algumas demandas, enfim. E você vai trabalhar com ele das duas uma. Ou você vai desenvolver mais habilidades com esse supervisor, ou você vai admitir junto com o supervisor que é um caso que você não dá conta. É um caso que a TCC, a psicanálise, a terapia reichiana não vai fazer muita coisa. Então, é a partir dessas supervisões, desses estudos de caso, em conjunto, que você... porque, às vezes, a psicologia é uma profissão muito, muito solitária, mas ela não precisa ser. A gente pode ter, sim, grupos de estudo de caso. Até para ter ideias, inclusive, de como abordar, né, de como intervir naquela situação. Eu quero fazer um trabalho muito rápido com vocês, que é uma dinâmica que eu gosto de fazer para a gente preencher. Por isso que eu perguntei se vocês estão com aquele diagrama à mão, porque eu acho que eu não consigo apresentar as duas coisas ao mesmo tempo. Para a gente poder fazer isso aqui. Estão preenchidinhas rapidamente. Gente, não é algo que você não tem certo nem errado, tá? Até porque em 20 minutos vocês não vão conseguir preencher isso da forma mais completa do universo. Cadê? A ideia é a gente fazer um estudo de caso.
tá? Então, eu tenho aqui 4 tipos de pacientes diferentes, que vão ter ali uma história de vida, às vezes vão trazer uns dados bem cru para vocês, tá? Não tem nada muito elaborado. Pensa aí, gente, escolha um paciente de 1 a 4. Joga ali no chat rapidinho. Vocês podem abrir também o microfone, caso vocês queiram dar uma votada. De 1 a 4. Cadê? Eu acho que o 3... o 3 foi mais. 3. Então vamos no 3. 3 aqui foi a maioria, né? Ok. Então, quem é esse 3? 3 é o Douglas. Douglas, ele é um jovem de 18 anos, ainda escolhendo o curso que ele vai fazer, né? Imagina que o Douglas está extremamente agora, no dia 30/10, né? Não, 30/10 não, já em janeiro de 2026. Ele ainda está escolhendo o que ele vai fazer, porque ele passou no vestibular para medicina, artes plásticas e matemática. 3 cursos completamente diferentes. Chegou o Douglas ali, para vocês. Como é que ele chegou na terapia? De novo, de 1 a 4. Ok, tiveram vários 2 agora. Vários 2. Vamos para o 2. Douglas, ok. Como é que ele chegou na clínica? Ele está numa outra fase de descoberta da sexualidade dele e tem uma certa dificuldade de estar em qualquer ambiente social. Então, a gente tem um jovem de 18 anos, está na dúvida entre 3 cursos que ele escolheu fazer, e ele está nessa fase também de descoberta da sexualidade dele, e ele está tendo uma certa dificuldade de interagir, de estar em algum outro ambiente social. Ai, meu Deus, mas o que isso tem a ver com a dificuldade dele de escolher o curso? O que vocês acham que pode ter a ver? Como é que você acha que essas coisas se conectam? São dados que ele trouxe. A insegurança, né? Tem insegurança. Se ele está inseguro em relação à sua sexualidade, também as outras coisas podem decorrer disso, né? É importante identificar o seguinte: a gente falou ali quem é o Douglas, né? Isso são dados que, né, ele vai trazendo ali, mas o que ele trouxe de importante, como ele chegou na clínica, foi exatamente essa dificuldade de estar em qualquer ambiente social. O ele estar em dúvida de escolher qual curso é muito importante, mas como uma coisa interfere na outra, é a gente, o nosso raciocínio clínico, que vai identificar como essas coisas se conectam. Elaine, pode perguntar. Eu acho que nessa fase dos 18 anos, né, a gente está muito confuso em muitas coisas, principalmente na área do vestibular e tudo mais, o que vai fazer. Eu acho que a maioria das pessoas pega as matérias que tem mais a ver com si e mistura com a personalidade para ver qual que é o curso que ela vai escolher, que mais parece com ela e tudo mais, na minha opinião. É muito legal que o do Douglas, ele está em dúvida entre 3 cursos que são extremamente diferentes, né? Se a gente for pensar nesses 3 cursos, né, isso que é legal do raciocínio clínico, a gente precisa pensar para além da sala, né, de atendimento. Quando a gente entende esses 3 cursos, como é que funciona a interação social nesses 3 cursos? De forma muito um conceito ali muitas vezes prévio dos três cursos, né? Algo muito caricato. Medicina, geralmente, são pessoas mais formais, que precisam estar em ambientes que são mais sérios, né? Não que os outros não sejam sérios, mas existe toda uma performance
ali cobrada dos profissionais de medicina. Artes, né, de forma muito também caricata, é uma galera mais aberta, é uma galera mais receptiva, né, é algo mais ali, entre muitas aspas, abraçador de árvore, por aí vai. Então, é um curso mais aberto nesse sentido. Matemática, diferente da medicina, matemática é muito mais engessado, é mais isolado. Medicina tem toda uma cobrança, né, mais performática. E matemática não. Matemática é, se a gente for pegar ali aquele estereótipo do nerdão de matemática, ele é muito mais isolado. Então, o que essas três coisas têm em comum? Você tem interações sociais diferentes, você tem regras sociais diferentes nos três cursos. E ele é um jovem que está ali numa descoberta da sexualidade dele. Né? Como isso vai se traduzir na escolha dele é muito importante. Né? Isso, física, a galera é muito fechada, exatamente, matemática é muito fechada. Ele pode sentir uma inadequação. Ele ainda se sente em desencaixe, justamente porque ele ainda não percebe qual é o habitat dele, onde ele se sente ele está numa dificuldade grande por conta dessa angústia dele. Sim, e pode ser também uma sensação de não ser suficiente. Calma, Luísa. Vocês já estão na terceira sessão. Meu Deus! Qual é o quadro familiar do Douglas? De 1 a 4. Qual é a história familiar do Douglas? 1, 4. 1, 2, 1. Então vamos no 4. O 4 foi o que teve mais. Oh, meu Deus. Coitado do Douglas. Adoro fazer isso com vocês. Eita! Vamos lá. Douglas não teve contato com os genitores. Né? Pode ser um eita, pode não ser um eita. O que vocês acreditam ali que seja relevante? Vamos tentar ali fazer uma escolha. Ele não teve contato com o pai ou com a mãe? Um pai e 2 mães. O pai. A pessoa botou pai. Pode ser pai ou mãe também. Então, vamos colocar, como a Bruna respondeu. Vai. A maioria das pessoas colocaram. É ótimo, gente, porque é a realidade brasileira. Douglas não teve contato com o pai. Douglas, a vida dele ali pode ter sido numa família nuclear ali, uma família majoritariamente matriarcal, né? A mãe ajudou ali, né? A mãe estava criando os filhos, a avó, né? Uma tia. Vamos colocar que o Douglas veio ali de uma família mais matriarcal, né? Veio para a clínica ali com algum diagnóstico? Vamos ver se vocês vão prejudicar ali ou não a vida do... Não, ok, que bom. Ok, então o Douglas não veio com diagnóstico, não passou por psiquiatra, muito bom, ele procurou ali terapia. Gosto de perguntar isso para vocês, porque às vezes a pessoa vem com o manual de instrução dela, e às vezes ela realmente vem com psicodiagnóstico, e esse psicodiagnóstico é muito importante também para a gente entender como aquela pessoa interpreta a vida dela também. Diante desse quadro, o Douglas é um jovem de 18 anos que tem dúvida entre esses 3 cursos, ele está se descobrindo sexualmente, e ele veio de uma família matriarcal, não tem a presença do pai. Deixa eu dar uma paradinha. Ok. Vamos sugerir uma situação. Que é exatamente ele tá ali separando os documentos, né? Tá olhando para os documentos que ele precisa separar para poder fazer a matrícula dele em um desses 3 cursos. Qual pensamento automático vocês acham que pode vir dali?
Vamos dizer que ele chegou angustiado. Ele não conseguiu o quê, Kailane? Se ele está angustiado, mas ele não conseguiu o quê? Se matricular, porque ele está na dúvida entre os 3 cursos. Ok, então... Calma. A Kailane, meu Deus, a Kailane já foi, tadinho. Ele já não conseguiu se matricular. Calma. Mandou para os 3. Ele está ali em dúvida entre os 3, ele está olhando para os documentos. Pode ser que ali... O que a gente pode perguntar para o paciente? O que aquilo ali te gerou? O que você pensou ali na hora? Thaís trouxe algo muito legal, que ele não vai se encaixar no curso. Por que ele não vai se encaixar no curso? Vamos fazer o seguinte, cada um complementa o seu colega. Quem é que vai responder a Thaís do por que ele pensou? O que significa? Qual o significado desse pensamento automático do Douglas? Edilane, porque ele não se acha capaz. Esse é o significado. Eu acho que a questão também de, depois de se formar, tipo, ele pensar muito no futuro, Sim. talvez. Também, mas vamos trazer ele para o presente. Ele ainda está ali numa situação de angústia por conta da escolha do curso, por conta dessa descoberta dele. Alguém trouxe também, dificuldade de socializar. Bruna, essa pergunta é interessante você fazer um pouquinho mais para frente, mas tentar entender por que ele está nessa angústia. Edilane trouxe que ele tem ali, pode ter uma dificuldade de socializar. Thaís trouxe porque, vamos pescar isso da Thaís, porque ele acredita não ter o perfil necessário para o curso. Ele está em 3 cursos, está em dúvida entre 3 cursos diferentes. A gente pode dizer ali que a emoção principal dele ali é uma angústia, o comportamento ali pode ser, para a gente dar uma acelerada, o comportamento dele pode ser postergar a matrícula, né? Aí a Isli falou que tem medo de escolher o curso errado. Por quê? Vamos puxar o da Isli para a Thaís. Ele tem ali um medo muito grande de escolher o curso errado. Por quê? Ele não se sente suficiente. De alguma maneira, aquela ausência de um pai, para ele, pode significar que um pai que abriu mão dele, ele não tem referência. Pode ser que seja. Né? Abandonou minha família, o que faltou? Será que talvez o Douglas também não pense que ele precisa? Olha como isso vai se elaborando. Luísa, porque escolher o curso errado pode custar o seu futuro. Gente, isso é o que a Luísa trouxe muito bacana também. Isso vai costurando tudo que vocês estão trazendo. O escolher o curso errado pode custar o futuro? O que ele pensa sobre o futuro? Alguém, outra pessoa virou e falou como ele se vê daqui a 5 anos. Às vezes, aquela pessoa tem uma dificuldade muito grande em escolher o curso. Por quê? Existem muitas crenças ali. O legal é a gente entender os cursos também. Qual é o dilema da pessoa? Às vezes, as pessoas têm muitas crenças que determinados cursos vão ser melhor sucedidos que outros. Se a gente tirar matemática, né, eu já vi e fala, não, realmente eu não quero fazer matemática, porque por mais que eu tenha uma segurança de ficar ali sozinho, ninguém vai questionar minha sexualidade e tudo mais, ainda assim eu acho que eu vou ser infeliz. Então, eu estou entre arte e medicina. Muita gente acredita que a medicina é ali uma profissão de muito sucesso. E pelo fato dele não ter tido pai, não ter tido a presença do pai, ter criado só pelas mulheres da família, com muita dificuldade, inclusive financeira, pode ser que ele tenha, às vezes, ali uma autocobrança de ser bem-sucedido para poder fazer valer a pena o sacrifício que a família teve com ele. Então, vou ser médico, né? Mas, o que pode sustentar, às vezes, esse dilema? Mas se eu for médico, eu vou ter que estar num ambiente ao qual eu preciso performar algo que eu não gostaria, o que vai ser muito mais doloroso para aquela pessoa, né? E a gente vai montar isso tudo ao longo das sessões. Então, ali, situação, separar os documentos para fazer a matrícula num dos cursos. Pensamento automático,
Não vai dar certo, vou ser um fracassado. Né? O que significa aquele pensamento automático? Que não importa as escolhas que eu faça, eu não sou bom o suficiente, eu não vou dar conta, minha família vai me reprovar de certa forma, não importa a escolha que eu faça. Né? Qual é a emoção que vem ali? Uma angústia muito grande, um medo muito grande. Qual pode ser o comportamento que vem a partir dessa cascata toda? Ele vai postergar a matrícula. Né? E quando a gente olha para o sistema de crenças dele, né, história de vida relevante, não tem ali a presença do pai, é só as mulheres da família. Então, qual pode ser ali uma estratégia, né, de baixo para cima? Qual é a estratégia de enfrentamento dele diante disso tudo? Ele pode ter se anulado, ele pode ter se esforçado mais a ponto de não ter esse contato, às vezes, com a sexualidade dele, ou desenvolver habilidades sociais, porque ele queria ali recompensar a família dele, e agora que ele está entrando de cara no finalmente eu preciso escolher uma profissão, eu não tenho esse arcabouço para poder ajudar a escolher. Porque as duas coisas parecem ótimas, as duas coisas se encaixam nas minhas necessidades. Né? A gente vai ajudar ele? Não, você precisa escolher medicina. Não, você precisa escolher artes. Você precisa escolher matemática. Não. A gente ajuda aquele paciente a fazer escolhas mais assertivas. Né? E para ele fazer escolhas mais assertivas, ele precisa entender toda essa cascata. Né? E ver o que eu vou fazer com isso. Se eu vou ser compassivo ou não. Será que eu tenho mesmo a obrigação? Será que a minha família está me cobrando? Essa recompensa? Compensar eles? Ou às vezes a minha avó só quer que eu seja feliz, independente do curso que eu escolha. Às vezes ela pode virar... isso que é importante, essa história de vida da pessoa. Né? Estar entre o que os outros esperam de mim e o que eu desejo para mim. O que eu me permito. Né? As crenças nucleares, né, ali, que é muito baseado no eu sou, os outros são, o mundo é. Né? São crenças ali que baseiam como eu vejo o mundo. Pode ser eu sou amado, eu sou incapaz, eu não sou valorizado, os outros são melhores do que eu, os outros são mais interessantes do que eu, o mundo é perigoso, o mundo é cheio de oportunidades, o mundo é compreensivo, ou o mundo deixa eu ver, muito difícil, muito confuso. Quais são as crenças que vêm a partir daí? Se a gente for pegar aqui o Douglas, tem uma crença nuclear mais de... Vocês diriam mais desvalor ou desamparo? Desamparo? Desamparo. Legal, desamparo. O interessante dessa crença é que do desamparo pode ser o quê? Eu sou, né, ou eu estou, ou o mundo é muito difícil, né? Ou então eu sou uma pessoa que não tem ali condições, enfim. Quais são as crenças intermediárias que ele pode desenvolver a partir dessa crença de desamparo, né? Então, ser abandonado pelo meu pai é muito ruim. Ser abandonado pela figura paterna é muito ruim, né? Quais são as regras ali? Então, é preciso ser ali uma pessoa melhor. É preciso ser um homem melhor, né? Vamos colocar ali naquele pressuposto da masculinidade. Eu preciso ser um homem melhor para minha família no futuro. Pressupostos são, né? Se eu me esforçar mais, se eu tiver um bom emprego, se eu for um homem valoroso, então ninguém vai ser machucado. Então não vou perpetuar essa história de desamparo e abandono da minha família. E isso ele vem desenvolvendo desde que ele era criança, adolescente. Só que agora chega no auge dos 18 anos e ele se depara com uma escolha que ele precisa fazer que põe
ali em xeque tudo que ele acredita, tudo que foi sendo desenvolvido de forma enrijecida na vida dele. Né? Então, quando a gente entende isso tudo, a gente consegue questionar isso tudo. Né? Qual é o ideal de masculinidade para você, por exemplo? O que é ser um homem dentro de um núcleo familiar? Qual é a ideia de família que você tem? Qual é a ideia de suporte que você tem? Né? Então, arrumar esse quarto, olhar para esses móveis, é exatamente montar isso tudo da vida da pessoa. E aí sim, ela pode fazer escolhas mais assertivas, de acordo com uma crença um pouco mais desconstruída, de acordo com algo mais positivo. Às vezes ele acha, que ele acredita mesmo, que ele tem que fazer valer a pena o dinheiro e o tempo que a família investiu nele. Mas isso é o que ele acha, às vezes ele nem perguntou. Então você, às vezes, como terapeuta, pode virar e perguntar: você já conversou com a sua mãe? Você já conversou com a sua avó sobre isso? O que elas acham de você? Às vezes a avó dele olha para ele e fala: ai, filho, ai, meu neto, ai, que bom que você gosta de outros rapazes. Você tá feliz? Ah, eu tô feliz. Ah, que bom que você tá feliz. Faz o que você quiser fazer. Vovó já é aposentada. Se eu não precisei de você até agora, não vou precisar. Ou então vovó vai morrer daqui a 10 anos, meu amor. Não faça escolhas achando que eu vou me importar com isso. Ou às vezes não. Às vezes se ele abrir isso para a família dele, a mãe dele pode virar para ele e falar: não faça a mesma coisa que o seu pai fez, que me abandonou, que me rechaçou, que me trocou por um outro homem. E nunca mais falou comigo. Viu como é importante? A gente precisa entender a história de vida da pessoa. Às vezes ele quer compensar alguma coisa, e às vezes compensar alguma coisa vai custar muito caro. E às vezes ele pode virar, a gente pode trabalhar com ele o quê? Você não precisa ser o bastião ali, a salvação da sua mãe. Se você ficar adoecido, você não vai conseguir fazer nada. Não. Às vezes existem médicos medíocres e existem artistas milionários. E as crenças intermediárias não seriam esse modo de tentar dar conta, de compensar? Oi, desculpa, Luísa. As crenças intermediárias não seriam esse modo de tentar compensar? As crenças intermediárias, elas são meio que a interpretação ali da nossa crença nuclear. Né? Pensa que a crença nuclear é algo muito, muito cru. A crença intermediária, ela vai trazendo mais camadas para aquilo, vai interpretando mais aquilo e trazendo aquilo para o dia a dia ali da pessoa. É porque eu fiquei muito com a palavra eu devo, né? São exemplos. Eu tenho que, diante da minha crença nuclear, eu devo fazer algo para, quase como aplicação de antídotos. Isso. Não, né? Para lidar com ela. Uhum. Então, é preciso ser, eu preciso fazer. Se eu fizer, então isso vai acontecer. Se eu não fizer, então isso não vai acontecer. E por aí vai. A Kailane levantou a mão. A gente está bem no final, tá? Acho que já está estourando o tempo. Vocês podem perguntar, enfim. Agora, vocês podem ficar à vontade para perguntar. Não sei se surgiu mais alguma dúvida. Eu deixei levantada sem querer, ok. Mas, então é isso, gente. Espero que tenha ajudado vocês a tentar entender um pouco como é que a gente trabalha. Não é só isso. Uma coisa que é muito importante também. Esse diagrama, gente, ele não é enrijecido, tá? A gente vai trabalhando ele ao longo das sessões. Isso aqui a gente não monta de forma definitiva na primeira sessão, na segunda sessão. A gente vai revisando isso, porque a pessoa vai se transformando ao longo do tempo. Vão tendo outros contextos, vão tendo outras formas ali de interpretar. E por aí vai. Kaique, ele decidiu o quê? Eu não sei. Eu não terminei de atender o Douglas. Eu só montei diagrama com ele. Vou fazer o que com o Douglas? Vou 80% em matemática.
Vou fazer o que com ele? Posso pedir para ele listar os prós e contras de cada uma dessas escolhas. Posso pedir para ele sustentar como é que ele se vê, o que ele pensa de cada uma dessas escolhas. Se ele ficar muito ansioso, posso trabalhar, às vezes, técnicas de relaxamento para ele conseguir pensar com um pouco mais de clareza. Existem trocentas coisas que a gente pode fazer com adultos. De preferência, a tempo dele fazer a matrícula dele. Raiz e arte. Dependendo da forma como ele interpreta ali a reação da família dele, a forma que ele leva, às vezes, essa dúvida para outros pontos da rede de apoio dele, ele pode escolher qualquer coisa. Às vezes ele pode escolher medicina, porque ele acha que vai ser um excelente médico, e ele vai ali aprender a sustentar a performance dele. Se vai ser uma performance esperada, se vai ser outro tipo de performance, enfim. Às vezes ele vai escolher aquilo ali, mas ele vai escolher aquilo ali não é porque é uma profissão que supostamente paga mais, mas é uma profissão que ele acha valorosa. Ana Maria, o que você acha que o Douglas vai escolher? Perguntaram aqui. Bem, se fosse para eu escolher, escolheria artes plásticas. Parece mais acolhedor, né? Não é? E aí a gente pode trabalhar com ele. Escolhi artes plásticas. Ai, meu Deus, todo mundo falou que eu vou morrer de fome. Você acha que eu vou morrer de fome? Por que você escolheu isso? Com o que você pode trabalhar? São várias perguntas assim que você pode trabalhar com você. São tantos caminhos, né? São tantos caminhos, exato. Você pode ir para qualquer lugar. Mas é isso, gente. Vamos deixar a Ariadne almoçar, né? Que já passamos aqui da nossa hora. Obrigada. Depois eu vou fazer uma pergunta boto lá no Classroom para vocês responderem, tá bom? Sim. Ariadne, obrigada. Seu bombom está lá na faculdade. Gente, obrigada. Vocês participaram bastante. Foi excelente as perguntas de vocês. Tá bom? Obrigada, Ana Maria, pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Até a próxima, gente. Boas aulas para vocês. Obrigada. Tchau.